Olá, caros ouvintes e assim como eu, apaixonados pelo direito. Sou a Charlene Amaro. Sejam bem-vindos ao podcast Direito com Amor. Nesse episódio inaugural, convidamos vocês para uma fascinante jornada pelo mundo do direito. Preparem-se, pois essa é apenas a primeira parada de uma emocionante série de episódios que promete desvendar os segredos do nosso sistema legal. Nessa série, vamos explorar a importância do direito para a sociedade e a sua intrínseca relação com o ser humano, desde os primórdios das civilizações até os dias de hoje. Vamos nos aprofundar nas raízes do sistema jurídico, revelando como ele tem moldado e continua a moldar as dinâmicas da nossa sociedade. Afinal, o direito é a pedra fundamental que sustenta o equilíbrio da sociedade. Desde tempos imemoriais, as leis têm sido o alicerce sobre a qual se erguem as relações humanas, a busca pela justiça e a construção da ordem social. Não nos limitaremos apenas a explorar os fundamentos e a evolução do direito, mas também examinaremos como ele influencia o nosso dia a dia, desde os antigos códigos até as complexas legislações contemporâneas. O nosso objetivo aqui é proporcionar uma compreensão mais profunda da magnitude e da relevância do direito em nossa sociedade. Portanto, preparem-se para uma viagem instigante pelo mundo do direito, repleta de descobertas e reflexões aqui no podcast Direito com Amor. Não esqueçam de curtir, compartilhar e nos acompanhar no site direitocomamor.com.br. Fiquem conosco e embarquem nessa jornada apaixonante. O direito é o alicerce sobre a qual repousam as sociedades, a bússola que guia o caminho da justiça e o escudo que protege os direitos fundamentais de cada indivíduo. Desde os primórdios das civilizações, quando os primeiros agrupamentos humanos se formaram, o direito emergiu como fio condutor, que harmoniza as relações entre as pessoas e institui os parâmetros da convivência pacífica e organizada. Nas antigas civilizações, como a Mesopotâmia e o Egito, notadamente e cientificamente conhecidas como as mais antigas, já se delineavam rudimentos de códigos normativos que regulavam a vida em comunidade. Exemplo disso é a Lei de Talião, que você já deve ter ouvido falar através da frase olho por olho, dente por dente. Esse princípio consistia na reciprocidade do crime e da pena, ou seja, a pessoa que ferisse outra deveria ser penalizada com a punição exatamente igual ao crime cometido e deveria ser aplicada pela parte lesada. Essas codificações primitivas eram reflexo da compreensão de que, para prosperar como sociedade, era imperativo estabelecer as regras claras que balizassem as interações humanas. Outro ponto importante sobre a Lei de Talião é que ela é expressamente mencionada na Bíblia, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 21, versículos 24 a 26. Farei a leitura desses capítulos para ilustrar melhor. Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir, livre pelo seu olho. Esses versículos estabeleciam o princípio de olho por olho, dente por dente, como uma regra para as limitações em casos de lesão física. E aproveitando o contexto bíblico, poderíamos dizer que, assim como Deus estabeleceu mandamentos para guiar a conduta espiritual de seu povo, o direito também estabelece normas para regular as interações humanas. Ambos visam promover a justiça e o bem-estar geral. Quando analisamos os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, também conhecido como a Lei Mosaica, e os comparamos com o Código Penal, encontramos algumas semelhanças. Por exemplo, o 6º mandamento, não matarás, se alinha com a proibição do homicídio instituído no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. A Lei de Talião foi posteriormente incluída no Código de Hammurabi por volta de 1750 a.C. Hammurabi foi o rei da Babilônia
que reinou entre 1792 e 1750 a.C., e durante seu reinado ordenou a construção de um enorme obelisco feito de basalto com 281 artigos em escrita cuneiforme, que ficou conhecida como Código de Hammurabi. Hammurabi desenvolveu esse conjunto de leis para unificar o reino babilônico, tendo em vista a grande quantidade de povos que fazia parte dele. E regular as práticas costumeiras dos babilônicos, o Código Hammurabi foi o primeiro código de leis da história. Vamos avançar na cronologia da história até 600 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga. Nesse ponto, utilizei um trecho do artigo intitulado como Uma síntese da evolução histórica do pensamento político, o qual pode ser conferido também no site direito.amor.com.br. No quarto parágrafo do subtítulo Origem da Humanidade. A Grécia experimentou um crescimento populacional e diversos conflitos territoriais, tornando-se necessário instituir legisladores para criar um conjunto de leis e regras para essa civilização. Drácon e Solon eram políticos e foram escolhidos para essa tarefa. Drácon foi um legislador ateniense que ficou famoso por ter estabelecido um conjunto de leis escritas, conhecida como as leis draconianas. Essas leis eram conhecidas pela severidade, sendo aplicadas de forma rigorosa, especialmente em casos de crimes graves. Drácon buscava trazer ordem e justiça à sociedade ateniense, mas suas leis eram tão rígidas que o termo draconiano passou a ser usado para descrever qualquer legislação severa. Solon, por sua vez, foi um estadista, poeta e legislador ateniense. É lembrado principalmente por suas reformas políticas e econômicas. Solon contribuiu significativamente nas mudanças do sistema legal e nas instituições de Atenas. Suas reformas incluíram a abolição da escravidão por dívida e a reorganização das classes sociais, a criação também de um novo código legal mais equitativo. Além disso, Solon instituiu medidas para promover uma participação política mais ampla na cidade. Ambos, Drácon e Solon, desempenharam papéis cruciais na evolução do sistema jurídico e político em Atenas, deixando um legado duradouro que influenciou o desenvolvimento da democracia na Grécia Antiga. Ainda no século VI a.C., surge Clístenes, membro da aristocracia ateniense, que começou a implantar várias reformas políticas em Atenas, na Grécia, validando assim a democracia. No entanto, essa democracia era restrita a apenas 10% da população ateniense. Ao longo dos séculos, essa relação intrínseca entre o direito e o homem evoluiu e se complexificou, moldando-se às nuances de cada cultura e contexto histórico. Constituições foram escritas, sistemas judiciais foram estruturados e o entendimento da justiça ganhou contornos mais refinados. O direito passou a ser um farol, uma fonte de segurança e um meio de concretizar a equidade e a proteção dos direitos individuais. Não poderia deixar de falar sobre as fontes do direito, que são preceitos e elementos para a construção do direito. São peças de um quebra-cabeça. A soma de todos esses fatos que falamos até aqui faz parte do que é o direito hoje. Vou explicar melhor. O direito, como conhecemos hoje, origina-se de diversas fontes, sendo as principais a legislação, a doutrina e os costumes. Um exemplo prático de legislação de fonte do direito é o Código Napoleônico, também conhecido como Código Civil Francês de 1804. Foi um marco na história do direito. Foi elaborado durante o governo de Napoleão Bonaparte, pós-Revolução Francesa, e serviu como modelo para muitos códigos civis em todo o mundo, incluindo o Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro de 1916, que ainda era uma monarquia, foi diretamente influenciado pelo Código Napoleônico. Ele incorporou muito dos princípios e conceitos, especialmente nas áreas como direito de propriedade, contratos e responsabilidade civil. A doutrina, por sua vez, como uma fonte do direito, consiste na interpretação e análise crítica das leis,
por parte de estudiosos, juristas e acadêmicos. Ela fornece insights e orientações sobre a aplicação e compreensão das normas legais, contribuindo para a evolução e aprimoramento do direito. Portanto, a doutrina complementa e enriquece as outras fontes, como a legislação e jurisprudência, oferecendo uma perspectiva acadêmica e intelectual para a compreensão do sistema jurídico. Por fim, os costumes, que são práticas e tradições arraigadas na sociedade, onde ao longo do tempo estabelecem regras não escritas passadas de pai para filho, que influenciam o comportamento humano. Como fonte do direito, os costumes são considerados normas jurídicas válidas em muitas culturas e sistemas legais, moldando as normas sociais e complementando as leis formais. Eles refletem a maneira como as pessoas vivem e interagem em uma sociedade e desempenham um papel importante na interpretação e aplicação do direito. A relação entre essas fontes e a sociedade contemporânea é mais complexa do que nunca, pois elas não apenas moldaram as sociedades modernas, mas também refletem e respondem às dinâmicas complexas de um mundo em constante evolução. O direito, assim, nasceu da necessidade inerente ao homem de instaurar a justiça e a ordem. Ao longo dos séculos, o direito não apenas se adaptou às nuances culturais e históricas, mas também se tornou o pilar da equidade e proteção dos direitos individuais. Nasceu da necessidade intrínseca ao homem de instaurar a justiça e a ordem, evoluindo para ser o alicerce onde o que dizem respeito à sociedade. É, portanto, uma soma de todos esses fatos, uma narrativa viva e dinâmica que continua a moldar nossa convivência pacífica e organizada até os dias de hoje. Hoje, mais do que nunca, a importância do direito para a sociedade é incontestável. No mundo interconectado e multifacetado, ele se ergue como esteio da democracia, o baluarte da igualdade e o guardião dos valores fundamentais que sustentam uma convivência justa e pacífica. O direito é o meio pela qual os cidadãos garantem sua voz e participação ativa, construindo assim uma sociedade mais justa, inclusiva e responsável. Finalizando assim esse nosso episódio inaugural, deixo aqui para vocês como reflexão a trajetória do direito desde as primeiras civilizações até os dias atuais, onde somos impelidos a reconhecer sua natureza sagrada e vital. Ele é o tecido que une o passado ao presente, projetando um futuro onde a justiça, a igualdade e a dignidade humana sejam os pilares inabaláveis sobre os quais se fundamentam as sociedades. O direito, ele não é apenas um conjunto de leis, ele é a essência da civilidade, é a expressão mais nobre da busca humana por uma convivência harmoniosa e justa. Afinal, ubi societas, ibi jus.